Os terceiros pararam num conteúdo chamado epistemologia, que significa epistemo, ciência, sabedoria, conhecimento, e logia, estudo. Então, estudo do conhecimento, estudo da ciência. Epistemo a gente também pode entender como ciência, né? Então, é quando a gente começa a perceber, tá? O que é algo epistemológico? Que o único conhecimento verdadeiro e que vale é a ciência. Platão, na antiguidade, ele e Sócrates, eles ficavam pensando o seguinte: qual é o conhecimento que vale dentre tantos os conhecimentos, né? O meu achismo é diferente de conhecimento. E ele alavancou aí a epistemologia, né? Então, quando eu falo de epistemologia, eu deixo para trás o conhecimento das crenças, que é o dogmático, eu deixo para trás o senso comum, que é o achismo, que é eu acho que, né? É a minha opinião, eu deixo para trás. E eu preciso de um conhecimento mais seguro, que é o epistemológico ou científico. E para chegar nele, eu preciso de métodos, e foi aí onde a gente parou. Quais são os métodos da epistemologia? São vários, mas no nosso livro, os vestibulares cobram principalmente 3. Quais são eles? Método da observação, da hipótese e da experimentação. Vai estar no livro também a generalização, mas nós vamos fixar nesses 3, tá? Agora, o primeiro, observação. A minha pergunta é: você observa tudo ou você observa aquilo que te chama atenção? A gente observa mais aquilo que nos chama atenção. E um cientista também. Ele vai observar aquilo que ele vê um problema, aquilo que te chama atenção, tá? Então, ele levanta um problema e vai observar esse problema. Para chegar no quê? Numa verdade. Todos os métodos científicos, eles querem e buscam as verdades, ok? Agora, vamos ver a hipótese. A hipótese é a parte dos métodos que o cientista tem um insight, e ele fala, será? Ele levanta possibilidades daquele problema, ele levanta possibilidades de agregar algo para depois experimentar, ok? Então, é quando ele fala, e se? E se a gente tentar dessa forma? E se a gente tentar da outra forma? São hipóteses que só vai chegar na verdade através do método experimental. Então, o método da hipótese, ele vem depois da observação e antes do método experimental. O que é o método experimental? A observação, vocês vão lembrar, porque é o ver para crer. São Tomé. Tomé só acreditou na ressurreição, amanhã, Páscoa, quando ele tocou nas feridas. Então, ele precisou experimentar, ver para ter a certeza. Então, o método experimental, ele precisa da experiência e ele acredita no resultado da experiência. Ele precisa testar, né? O que é importante vocês saberem, além dos 3? Vocês precisam saber que a epistemologia encaixa em várias áreas, que a ciência é muito mais do que a biológica. Existem as ciências humanas, as exatas, e a biológica, e entre outras. Então, esses métodos também vão se encaixar em outras. Então, para fechar, por exemplo, na minha área, que é as ciências humanas, quando eu quero estudar um fato, eu preciso confrontar as ideias. Eu preciso ler um autor que tem uma opinião, pegar outro autor, ler a outra opinião, para mim ter a minha síntese, ok? Então, é tese, antitese e síntese. Ou seja, eu levantei hipóteses. Então, a epistemologia ela entra em várias áreas das ciências. Um beijo.